Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, né? Eu preciso de vocês, sabia? Não consigo viver sem vocês. Eu estava ali, na hora que o Arthur estava orando, como Deus faz as coisas, né? Ele teve uma hora que começou a orar pelo corpo, pela igreja. E nessa hora Deus falou exatamente isso para mim, um corpo. E ele veio e disse que a luta, e na hora o Espírito Santo me falou assim, Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos está aqui. Adonai Tsevaot, Ele está aqui. E eu falei, presença maravilhosa do Senhor. E eu tenho certeza que hoje, realmente o Senhor está fazendo algo diferente. Tem uma unção de amor, tem uma unção de união muito forte em nosso meio. E eu quero que você abra teu coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: ame o Senhor teu Deus de toda a tua mente, teu coração e tua força. A mente é quando nós entendemos. Então todos os ataques do inimigo vêm pela mente. Você não fala nada sem antes ter pensado. Você não faz nada de errado sem antes ter pensado naquilo. É por isso que Cristo fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Às vezes nós dizemos, não, foi sem querer. Não. Você pode até achar que foi sem querer, mas você falou porque saiu do seu coração, você tem isso no coração. Então a mente é exatamente aquela fronteira onde o inimigo ele vai tentar colocar coisas erradas na sua cabeça. Mas por isso que nós temos o capacete da salvação. E esse capacete da salvação é exatamente para proteger dos ataques do maligno e para tampar seus ouvidos. E você então começa a pensar em coisas boas. Então tem a ver com entendimento. Eu vou falar aqui a palavra de Deus. O Senhor pode ministrar aqui para você. Mas se você não tiver o entendimento dessa palavra, não vai adiantar de nada. É como a parábola do semeador que diz, vindo o semeador semeando, jogando a semente na beira do caminho e não entendendo, vem o inimigo, rouba aquilo. Então se não entender, ele vai roubar. E engraçado que no original, no hebraico, isso aí, quando você fala assim, ouvir, né? Então quem tem ouvidos ouça. Então o verbo ouvir e o verbo obedecer é a mesma raiz no hebraico. Por quê? Porque para Deus é bem claro, você quando ouve a palavra de Deus, subentende que você tem que o quê? Obedecer. Tem que obedecer. Mas para obedecer nós temos que entender. Então ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E quando você entende, isso passa para o seu coração, os sentimentos. E aqui no coração então você pega, tem esse entendimento, você crê. Você crê. E a partir do momento que você crê, de toda a tua força tem a ver com ação. Você tem que agir. Lembram de Filipe com o eunuco? Quando o eunuco estava passando, o Espírito Santo manda ele se aproximar da carruagem do eunuco, e ele estava lendo Isaías. E Filipe se aproxima dele e pergunta, você entende o que lê? E o eunuco fala para ele, como que eu vou entender se não há quem explique? Ele lia exatamente sobre o Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías. Então veja, naquele momento Filipe subiu, explicou, então ele teve o entendimento, na hora ele creu, e na hora ele perguntou, aqui nós temos água, o que impede que eu seja batizado? Perceberam? Então de toda a tua mente, de todo o teu coração e de toda a tua força, peça a Deus hoje que teu coração seja uma terra fértil, que você tenha o entendimento da palavra de Deus. Não sou eu que vou te dar o entendimento. Lembra, semana passada nós falamos, quem é que te convence, quem é que te ajuda? É o Espírito Santo. Então se você quer realmente entender a palavra de Deus, pede para Ele, que Ele vai te explicar. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Para mim que sou militar, falar de obediência é tranquilo. Eu aprendi desde cedo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem precisa, né? Então, para mim, é tranquilo. Inclusive, semana passada, eu estava falando com a pastora no culto.
todo mundo sabe que eu tive muita encefalopatia, né, na época da doença. E encefalopatia eu esqueço tudo. Tem coisas que agora que eu estou descobrindo que eu fiz. E um dos fatos que ela me contou esse domingo foi que um dia eu estava aqui na igreja e já totalmente fora de mim, e eu queria dirigir o carro, né, pastor? E o irmão Ribamar tentando me convencer para não ir, que eu não estava em condições, eu vou. Mas mesmo estando fora de mim, digamos assim, das minhas faculdades mentais, chega uma mulher chamada Keila, minha pastora, e diz assim: você não vai dirigir nada. Olha, se eu estava fora de mim ou não sei, eu sei que eu obedeci. Diz ela que eu, na hora, está aqui a chave, Gabriel pode dirigir, na hora saí de lá, tranquilo. Ainda disse, sim senhora, viu? Tá vendo? É assim, no exército, sim senhor, não senhor, acabou. Então para mim é bem fácil falar sobre obediência. Teve um outro fato também, que eu até faço questão de contar, estava na casa dela também, tinha recém casado com a Aninha, aí surgiu uma discussãozinha lá, daí eu falei alguma coisa que ela não gostou. Ela na hora me repreendeu. Não fale assim dela. Eu não estava acostumado com isso. De repente o major subiu os coturnos, e eu falei assim: oxe, que negócio é esse, né? Pensei que era comigo, claro, não sou doido de falar, né? Mas de repente vem o Espírito Santo falar assim: é a autoridade que está sobre ela. Eu, sim senhora, desculpa Ana, foi mal. Na hora. Então eu vejo que isso aí é importante. Porque isso é melhor? Não, isso aí foi treinamento, né? Foi anos e anos aprendendo disciplina. Aí então, nós vemos como a vida cristã tem muito a ver com a vida militar. Não é à toa que Paulo fala da armadura de Deus. Não é à toa que fala que Jesus, ele é o Senhor dos exércitos. Então essa figura, essa comparação com uma guerra, com um exército, com um soldado, isso é muito bom. Eu levo essa vantagem, eu sei, em relação então a alguns irmãos. Claro que eu levo, não tem problema, porque eu entendo o que é uma disciplina militar. Mas eu garanto a vocês têm um ensinador como eu, implacável, chamado Espírito Santo, e é Ele quem nos ensina. Então nós todos podemos ser excelentes soldados. Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre aperfeiçoados pela obediência. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, que não tem um autor declarado. Eu creio que foi Paulo, não sei, né? Mas isso aqui para nós não faz diferença, porque é um livro canônico, é um livro que fala da palavra, daquilo que Deus quer que nós saibamos, e tem muitas verdades. O versículo 8 e versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar pela projeção, dá no mesmo. Versículo 8 e versículo 9, do capítulo 5 de Hebreus. Fala assim. Eu vou ler o 7 também, tá? 7, 8 e 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, com F maiúsculo, né? Filho, quer dizer o Filho eterno, aprendeu a obediência. Ele está falando que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Baixa tua cabeça um pouquinho. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que temos que ser ajudados pelo teu Espírito para entendermos que nossos corações sejam terra fértil, Senhor, que o Senhor ache um lugar exclusivo para o Senhor, porque nós te adoramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Então aqui o autor de Hebreus, nós vemos ele falando sobre obediência. Se você pegar uma concordância bíblica, for no Google, você procurar essa palavra obediência, obediente, na Bíblia está lotado de referências sobre ele. Por quê? Porque é uma virtude, é algo
que é inerente a Deus. Não tem como você ver Deus sem pensar em obediência. Tudo que você pode pensar sobre obediência está relacionado a Deus. Então, o autor aqui de Hebreus, ele vem no início do capítulo 5, falando sobre Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança. Que sacerdócio é esse? Lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico fala muito isso, inclusive o livro de Levítico é um livro que, aqueles que são meio chato falar de sacrifício, morte de bezerro, morte de ovelhas, tudo, mas o judeu mesmo, o primeiro livro que ele estuda é o Levítico, é o Vaikra. Então é importante, por quê? Porque ali ele ensina os rituais, porque todos aqueles sacrifícios apontavam para Cristo. Todos aqueles sacrifícios apontavam para o nosso relacionamento com Deus. Então, para que o judeu fazia sacrifício? E não era só o judeu, todos os povos, para se relacionar com suas divindades, eles ofereciam sacrifícios. Então, às vezes a gente pensa, não, é só sacrifício para perdão de pecados. Não, tem sacrifícios agradáveis, tem sacrifício de quando você está alegre, tem vários tipos de sacrifícios. Então eles estavam felizes, tiveram uma ótima colheita, foram abençoados por isso, eles iam lá e prestavam um sacrifício, davam um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus. E isso é muito importante, porque era fruto de um coração agradecido. É por isso que nós vemos muita confusão aí, é certo dar dízimo, não é? Meus irmãos, nós já passamos dessa fase de certo e errado. Nós amamos a Deus. Se você sente no seu coração de dar dízimo, dê. Se não sente, também não dê, tá? Nós já passamos dessa fase. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Se eu sinto alegria em dar alguma coisa para a obra de Deus, eu dou. Não vê aqui os irmãos da Portas Abertas recebendo ofertas para quem está no Afeganistão sendo morto? Eu senti no meu coração de doar. Doe, irmão, doe, porque tem irmãos sendo alcançados lá por essas ofertas que nós fazemos. Então, vamos parar com esse negócio de certo e errado. Existe Deus, e Deus nos ama, e Deus quer que nós vivamos uma vida de obediência e de adoração a Ele. Tá? Então lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote começou ali com Arão, e o que acontece? Eles tinham uma responsabilidade toda nesse sistema sacrificial. E aí, de repente na Bíblia, em certa altura, aparece uma figura chamada Melquisedeque. E aquela raiz de Levi, de onde vinham os sumos sacerdotes, de repente Cristo é ligado não a mais a raiz de Davi, mas a descendência, né? Não que ele fosse filho daquilo, mas o ministério dele estava ligado não mais ao ministério levítico, mas simplesmente a Melquisedeque, que no Antigo Testamento aparece 2 vezes somente. É uma figura enigmática. Tá? Mas tem todo um simbolismo que não vou também descer aqui em detalhes. O fato é que Davi já fala que Jesus era do ministério de Melquisedeque. Hebreus também fala exatamente disso. Então Jesus, aqui no capítulo 5, está sendo apresentado como um sacerdote, um sumo sacerdote, que é superior ao sumo sacerdote que prestava culto, que ministrava tudo no tabernáculo e no templo. Por quê? Porque o ministério de Jesus, ele é eterno. O ministério de Jesus é completo e ele nunca vai cessar. Então, além de rei, ele é sumo sacerdote. Ele intercede por nós. E aí, então, o autor vem explicando que o sumo sacerdote fazia sacrifícios pelo pecado, tanto dele quanto pelo do povo. E ele diz que esse sumo sacerdote, ele fala no versículo 2, fala assim: e ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por que ele está aqui, então, reforçando isso? Porque o sumo sacerdote tinha suas fraquezas. E isso era bom porque ele se compadecia do povo, para que ele não achasse que ao pecado do povo, ele simplesmente fosse maior do que o povo. E Jesus Cristo agora está sendo colocado como aquele sumo sacerdote que
sofreu tudo, então se ele sofre tudo, ele consegue se identificar. Ele consegue se identificar com o meu sofrimento. Então quando eu digo que eu estou sofrendo, que eu estou com dor, Jesus sabe exatamente. Quando eu digo que eu estou com fome, Jesus sabe o que é sentir fome. Quando eu digo que eu estou com sono, Jesus sabe o que é sentir sono. Quando eu digo que eu estou sendo rejeitado, que eu estou sendo maltratado, que eu estou sendo injuriado, que eu estou sendo caluniado, que eu estou sendo espancado injustamente, Jesus sabe o que você está sentindo. Então veja que Jesus não é um sumo sacerdote que não conheça, para que não possa se compadecer-se de nós. Ele se compadece exatamente porque ele sentiu na pele. A única diferença da tentação de Jesus para nós é que Jesus não tinha nenhuma inclinação para o pecado. Então eu, quando sou tentado, você quando é tentado, nós temos uma grande chance de cair. Por quê? Porque o pecado nos atrai. Nós fomos gerados em pecado. Davi fala: em pecado me gerou minha mãe. A criança não tem pecado? Tem, já vem. Quando a criança nasce, já colocam uma etiqueta no pezinho dela dizendo assim: com defeito. Nós herdamos a natureza de Adão, é isso. Mas não tem problema, por quê? Porque há uma outra natureza, há um outro sacerdócio, há um outro sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote está nos levando desse defeito para a perfeição. Nós estamos fazendo agora o caminho inverso, porque Deus criou o homem perfeito e o homem então caiu. Agora nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós nascemos no pecado e estamos indo para a glorificação, quando Cristo voltar e nos buscar. Amém? Então ele conhece cada coisa de nossas vidas. E por isso então, ele está sendo apresentado aqui como um sumo sacerdote que é superior a todo o sacerdócio levítico. E aqui nós vemos no versículo 8, 3 vezes a palavra obediência, 2 vezes obediência e obedecem, e aperfeiçoamento. Nós vemos sobre Cristo falando que ele obedeceu, e nós vemos falando sobre Cristo que ele foi aperfeiçoado, e fala de nós, aqueles que obedecem. Então fala, olhe que interessante, o versículo 8, ele vai dizer que embora sendo filho, então Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, ele vai falar o quê? Que aquele que tinha a primazia toda, que tinha todo o poder, ele não teve por usurpação ser Deus, ele não levou em conta que ele era Deus, ele se rebaixou, se humilhou, ele se esvaziou. Irmãos, você já parou para pensar o que é isso? Imagine você, aproximado, né? Porque o que Deus fez não há igual, mas para nós entendermos na mente humana, imagina um filho herdeiro de Bill Gates, por exemplo, né? Bill Gates tem dinheiro? Tem, né? Esse filho, Bill Gates morre, e o filho então é o herdeiro, mas o filho diz: eu não quero, porque tudo que eu recebi é porque os outros trabalharam para o meu pai. E ele, a partir do zero, ele começa a trabalhar para angariar sua fortuna. E esse filho realmente cresce e consegue angariar a fortuna. Vejam que ele abriu mão de tudo aquilo que ele teria o privilégio, que era só ele assumir, mas ele não quis. E ele então foi trilhar um caminho para conseguir chegar nos seus objetivos. Aproximadamente foi isso que Cristo fez. Cristo, que era o Criador, por meio de quem tudo foi criado, o Filho eterno, de repente ele: Pai, eu abro mão, eu vou descer na forma de homem, eu vou me rebaixar, eu vou me humilhar, porque o que Cristo fez foi exatamente isso, humilhar-se. Ele se humilhou, suportou a morte de cruz. Por isso que fala da obediência de Cristo. Vem cá vocês dois. Vem cá, Arthurzinho. Vamos fazer aqui uma representação rapidinho. Dizem que uma imagem, né, fixa mais. Vamos colocar aqui. Fica aqui um e outro aqui. Tipo formando. Fica um aqui, de frente para cá. Isso, fica aqui Danilinho.
Aqui, frente para lá, frente para lá. Fica ali, Arthurzinho, aqui, Davi, fica aqui. Pode ficar mais perto aqui. Aqui. Pronto. Nós temos 3 pessoas aqui. A Bíblia diz que eram 2 ladrões. No original, essa palavra não é bem ladrão, é sublevado, né? Então, pessoa que se rebelaram. Por isso tem teoria que diz que eram do bando de Barrabás, tá? Aqueles 2 ditos ladrões. Então, nós temos aqui 3 cruzes crucificados. Vamos lá. Estão crucificados. Pergunto para vocês: quem é esse aqui? É como diz a Bíblia, um ladrão. Esse aqui, um ladrão. E esse aqui? Jesus. Pergunto para vocês. Segundo a Bíblia, maldito todo homem que for pendurado no madeiro. Maldito todo homem, está sob a maldição de Deus. Quantos desses homens estão na maldição de Deus? Qual que é o mais justo? Qual que é o mais justo? Qual que é o mais certo? Pela palavra agora. Maldito todo homem que é pendurado no... São iguais. Pode baixar o braço. Irmãos, 3 homens, o rei da glória e 2 ladrões. Diante do que está escrito, todos são malditos. Uai, isso eu estou querendo mostrar para vocês a diferença da nossa justiça e a justiça de Deus. Segundo a nossa justiça, claro, conheço Jesus, rapaz. Jesus é o Filho de Deus, esse aqui é o mais justo. Mas vejo que nesse momento, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Jesus tomou sobre si tudo que não prestava. Ele pegou tudo de errado e levou sobre ele. Hoje de manhã eu estava fazendo minha meditação e de repente veio assim... Se for analisar friamente, meus irmãos, não me apedreje, por favor, mas eu cheguei a pensar, se Jesus levou tudo, então naquela hora, naquele momento que Jesus entregou o Espírito, meus irmãos, me perdoe, o pecado desse aqui foi ali. Então esse aqui, teoricamente, está mais puro até, porque tudo estava sobre ele. Você está entendendo o que significa isso? Jesus tomar todos os pecados, então o pecado dele, seu, meu, todo mundo. O que nós merecíamos, o sofrimento, o pecado, o castigo da morte, o inferno, estava sobre ele, ao ponto de o pai olhar para o seu filho e não suportar olhar para ele. Ele vira o rosto e aí ele clama: Deus meu, Deus meu. A única vez que Cristo chama Deus, o Pai, de Deus, porque naquela hora ele não podia ver Cristo como filho, porque senão ele faria alguma coisa. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue entender a dimensão então do amor desse homem chamado Jesus? Você consegue entender o que ele fez por nós? Por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Perante a lei, ele era tido como maldito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, aprove ao Pai moê-lo. O Pai moeu. Sabe por quê? Porque naquela hora, o cálice da ira de Deus foi derramado todo sobre Jesus. E aí os apóstolos perguntam, Jesus pergunta para 2 apóstolos: vocês podem beber o meu cálice? Posso, pode nada. Só quem podia beber esse cálice era Jesus. Jesus falou para os apóstolos: vocês vão beber o meu cálice, que é mais suave. Então Jesus levou sobre si. Obrigado, irmãos. Vocês entenderam? O que eu quero dizer com isso? Jesus foi obediente e foi até a cruz. Porque quando nós lemos aqui em Hebreus, alguém pode ter a tendência de achar que Cristo foi aperfeiçoado. Então quer dizer que Cristo não era tão perfeito. Não, não é isso. Veja que Jesus, ele se despojou de tudo. Ele veio como um homem. Ele veio, a tentação que Cristo sentiu foi verdade. Sim, foi verdade.
Só que ele não tinha nenhuma tendência a pecar, porque ele nunca conheceu o pecado nunca teve nenhuma influência sobre ele. Mas foi verdade? Foi. Então ele sabe, quando você é tentado, daí em Coríntios diz que ninguém é tentado além de suas forças, mas fiel é Deus que juntamente com a tentação lhe dará também a força para que podeis suportar. Então nós não temos desculpa para dizer, não, errei. Sim, você errou por escolha. Escolha, irmão. Todos os dias nós temos que escolher. Então Cristo, ele venceu pela obediência. A tentação sobre ele foi real? Foi. Mas ele em nenhum momento pecou. Nenhum momento. Ele foi sempre perfeito em tudo. Aí quando ele fala que ele foi aperfeiçoado, veja que Jesus era 100% Deus e 100% homem. A parte humana estava passando por esse processo. Então esse homem, ele estava num treinamento para chegar então ao ponto de ir à cruz, morrer, suportar tudo, ser enterrado e Deus o ressuscitar. Quem foi que ressuscitou Jesus? Foi o próprio Deus. Por intermédio do seu Espírito Santo ele foi lá e levantou. Mas para aí, e a parte divina de Jesus morreu? Irmãos, ele era 100% Deus e 100% homem. Qual foi a parte que morreu? A parte humana. E a parte divina? Eterna, irmão. Nunca, isso aí nunca afetaria Deus. Mas veja que o Cristo, o homem, o Jesus morreu, mas o Cristo não. O Jesus, o corpo estava morto. E aí vem Deus e ressuscita esse homem. E o que acontece? Adão peca no paraíso. Adão pecou. E o que acontece agora? Adão, irmão, quem já assistiu The Walking Dead? Aqueles zumbis mortos, né? Aquilo lá, me perdoe, nós quando não conhecemos Cristo é aquilo que nós somos. Porque nós estamos mortos, nós andamos, nós comemos, mas nós não temos a vida realmente. Por quê? Porque Deus, ele abomina o pecado mata. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então vejam bem que Deus ressuscita Jesus. E o que ele faz? Agora nós temos um Adão no Jardim do Éden que peca. Ele então sai morto. Deus tem que tratar isso. Ele fala, eu vou buscar esse homem de volta. E ele começa então todo um processo. E esse processo esbarra exatamente, vai culminar ali na obra redentora de Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos, qual foi o final da obra redentora de Cristo? Pai, eu fiz a tua vontade, João capítulo 17. Glorifica teu filho. Glorifica. E o Salmo 24 vai dizer exatamente que levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso Senhor. Jesus Cristo então foi lá, assentou-se, chegou perante Deus e disse, Pai, está consumado, está tudo pronto, tudo resolvido. Agora os filhos têm acesso direto ao Pai. Tudo, já não há mais separação, porque Cristo fez essa obra. E ele então se assenta. Jesus veio, foi gerado por Deus, sofreu, viveu uma vida de obediência de filho e morreu e foi glorificado. Adão foi gerado por Deus, começou uma vida de filho, caiu. Perceberam? Agora então vem Jesus e diz assim, olha, eu já trilhei esse caminho para você. Você errou a primeira vez, mas agora, em mim, coloca em Cristo. Agora você pode trilhar, vai lá. Em Cristo, pode ir. E aonde vai parar essa nossa caminhada? Jesus foi glorificado. Aonde vai parar nossa caminhada, meus irmãos? Na glorificação com Cristo. Nós vamos nos assentar com Cristo. Você crê nisso? Então vejam,
eu estava meditando hoje, falei, Deus, que coisa forte, porque então o plano de Deus lá no início com Adão era ele passar por esse período de formação de filho e receber a glória. Você já imaginou? Adão, se ele não tivesse caído ali, ele teria sido glorificado, como Cristo foi glorificado. Olha o plano que Deus sempre teve para o homem. É por isso que o salmista fala que de glória o encheste, o cobriste. Nós somos aquele que fomos feitos para a glória, o louvor da glória do Senhor. Meu Deus, que coisa forte. Então nós temos que entender que isso tudo é feito pela obediência. Então Cristo, divino e humano, né? Ele foi perfeito, ele não pecou. E diz então a palavra do Senhor que ele aprendeu a obediência. Então para aí, obediência não nasce comigo? Não, porque nós nascemos em pecado. Criança já nasce obedecendo tudo? Não. Minha filha tem uma hora lá que, pequenininha, a mãe foi dar comidinha na boca, ela tacou a mão na colher da mãe e voou para tudo que é lado, né? Então, eu tive que intervir, e ela faz isso também, né, Rodrigo? Então eles não nascem com essa obediência, mas nós ensinamos. É por isso que a Bíblia diz, corrige, ensina teu filho no caminho que deve andar. Aí tem pais que, não vou corrigir porque eu amo. Quem ama nada, quem ama corrige, né? Tem que corrigir. Dói. Meus filhos riam quando dizia assim, dói mais em mim do que em vocês. Capaz, né, pai? Mas é verdade, a gente não gosta mas tem que corrigir, porque a gente ama. Deus nos corrige, tá? Então, ele aprendeu, a obediência, meus irmãos, ele é algo aprendido. E ele fala que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem é que já passou tribulação aqui? Quem é que já passou provação aqui? Eu pergunto, você ficou melhor ou pior depois dessas provações? Depois que você foi afligido, que você passou por, vou falar um termo aqui mais literal, depois que você passou os perrengues da vida, você melhorou um pouco? Esfrega a cara né? Irmãos, não tem como, porque se você não melhorar, é por isso que Pedro, na segunda epístola dele, ele vai falar muito sobre nós, sobre o sofrimento de Cristo e nós ser participantes desse sofrimento. Então não adianta dizer que, eu queria ter uma vida bem simples, bem tranquila, né? Não queria sofrer, não tem isso. Nós temos que sofrer realmente algumas coisas para aprendermos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe qual que é um dos maiores perigos da igreja? Claro que tem vários. Mas um dos maiores perigos da igreja se chama conforto. Na nossa vida também, profissional, entra na zona de conforto para você ver. Faz uma retrospectiva da tua vida. Os momentos que você mais cresceu, foi aquele momento que você dizia assim, não tinha tempo para nada. Ralava feito condenado. É assim. Então o conforto, quando a igreja se acomoda, minha poltrona está gostosa, não é um banco de madeira, é acolchoada, é ar-condicionado a 17 graus, é não sei o que, é todo conforto, tudo direitinho. Meus irmãos, não é assim não. Aí a igreja começa a se acomodar. Quando a igreja na verdade é chamado para ir para fora, é chamado para ir buscar aquelas almas que estão perdidas, é chamado para amar o próximo, é chamado para participar, sofrer. Nós estamos saindo de um período de pandemia, tem um monte de gente já sem máscara. Eu pergunto para você, quando começou a pandemia, como é que nós estávamos? Todo mundo com medo. E agora? Eu pergunto para você, meu irmão, o que vai vir agora? Vocês acham que o mundo vai ficar melhor? Aprendeu com essa pandemia? Vocês acham que o mundo lá fora aprendeu com essa pandemia? Rapaz, é só assim, liberar que você vai ver o carnaval que vai ter. É só você deixar um pouquinho mais aberto e você vai ver o que está acontecendo. Agora, eu não estou preocupado com o que o mundo vai fazer, eu estou preocupado com o que a igreja vai fazer. O que a pandemia mudou em você? Você ficou em casa, teve ordens, não saia.
Você se conectou com a humildade? Você se conectou com o Espírito? Você se conectou com sua família? Sim, porque eu entendo que quando Deus falou para ficar em casa, era para um pai ficar com sua esposa, com a mãe e com os filhos, para almoçarem junto, para não ficar mais um na frente da TV, outro lá no quarto, outro... Não, é para sentar numa mesa, conversar, saber como é que foi seu dia, como é que foi a escola. Porque as famílias, infelizmente, estão sendo totalmente destruídas por valores que não são verdadeiros, que são contrários àquele padrão familiar estabelecido por Deus. Estabelecidos por Deus. Então nós temos que meditar muito nisso. Será que eu estou numa zona de conforto na minha vida espiritual? O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles foram salvos, né? Foram libertos, saíram do Egito. E naquele momento, enquanto eles estavam saindo em direção ao deserto, Faraó estava atrás. Então veja bem que o inimigo vinha de trás. Eles chegaram então em Canaã, para entrar em Canaã, eles chegaram numa terra que já era ocupada, inclusive por gigantes. Naquele momento eles não olharam mais para trás, porque Faraó já tinha sido desbaratado por Deus. Eles já estavam salvos. Mas eles olhavam para frente e viam um bando de gente, jebuseus, ferezeus, tudo que é eus da vida, e mais os gigantes. Nesse momento, Israel sabia que não era mais atrás do ataque, mas ele tinha que bater de frente. Para ele ocupar aquela terra, ele tinha que bater de frente. É por isso que Jesus vai falar assim, que quem não nascer da água, né, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas também, para entrar no reino de Deus, tem que descer, tem que nascer da água e do Espírito. Então agora, eles já passaram, realmente já saíram daquela parte de Egito. Agora eles estão batendo de frente. Então se você não está tendo esses confrontos diários, se você só está naquele período de salvação, não, está tudo tranquilo, né? Olha, não, o Faraó não vem mais não. Aí é perigoso, você está entrando numa zona de conforto. Agora com você, quando está vendo a tribulação, as provações, tudo vindo contra você, e você revestido da couraça de Deus, segue adiante e obedece, você vai vendo que você vai sendo aperfeiçoado. Você vai sendo aperfeiçoado. Então nós temos que entender muito bem esses momentos, nós temos que entender qual o tempo em que nós estamos na agenda de Deus, tá? Eu fiz uma série de anotações, então como eu sei que eu sempre passo o tempo, eu estou tentando aqui, vou triar o que é mais importante para nós. Bem, eu queria agora, como eu sempre digo, eu não gosto de falar nada de mim, eu gosto de falar o que está na palavra de Deus. Então eu pedirei o apoio da Livinha aí, para a gente, então, passar alguns versículos aqui, percorrermos a Bíblia. Vamos para o livro de Romanos. Vamos falar sobre obediência na Bíblia agora. Romanos capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Então, primeiro ensinamento: Deus, eu quero ser obediente, tá o quê? Ninguém obedece se não tiver fé. Como é que você vai obedecer a alguém em quem você não crê? Você crê que Deus é o teu Deus, é forte o suficiente, é poderoso o suficiente para cumprir as promessas dele? Então se você crê, automaticamente você recebe a obediência. Basta que você diga: Senhor, eu vou viver para te obedecer. Por quê? Ele está falando de chamado aí, né? Para a obediência que deriva da fé. Continuemos. Romanos 5,19.
Aqui ele faz então uma comparação entre Cristo e Adão. Sendo assim, como por meio da desobediência, quem foi que desobedeceu? Adão. Então, por meio da desobediência de um só homem, muitos, mas esse muitos aqui engloba todos, todos se tornaram pecadores, todos, exceto Jesus. Agora, pela obediência de um único homem, muitos, aí sim muitos, não todos, somente aqueles que o receberam, se tornaram justos. E aí nós vimos aqui a justiça nossa e a justiça de Deus. Porque quando nós abrimos nosso coração para Cristo, Ele imputa a justiça, Ele acredita em nossa conta a justiça dEle. E a partir do momento que Ele acredita essa justiça, o próprio Deus Pai assina um documento dizendo: esse ser humano não me deve mais nada. Não deve mais nada, então ele é justo, ele é justificado. Nós somos justificados. Amém, irmãos? Romanos 5,19. Vamos ver aqui, Romanos 6,16. Isso aqui é muito importante, nós entendemos isso. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Irmãos, em algum momento você vai ter que obedecer a alguém. Não existe nenhum ser humano na face da terra que diga: eu não obedeço ninguém. Alguém ele vai ter que obedecer. E quando você se submete à obediência de alguém, você se torna escravo dessa pessoa. Você se torna escravo desse algo. Se você se coloca como escravo do pecado, você vai ter o troco, a paga desse pecado, dessa subvivência, dessa escravidão. E para que Cristo veio? Para nos libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vivíamos presos, escravos do pecado. Não tínhamos mais esperança. Mas Cristo veio para nos libertar. E Ele diz por meio de que Ele nos livrará? Nos libertará por meio da verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus. A verdade nos é revelada todo dia. Mas se nós não temos entendimento, não temos a fé e não agimos, é besteira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vocês perceberam que você, quando crê, você obedece, e você então passa a viver uma vida de transformação, uma vida dia após dia crescendo na presença de Deus. E Deus vai transformando a sua mente. Ele vai tornando você uma nova criatura. Aquele ser caído, ele vai se tornando então alguém semelhante a Cristo. E um dia nós vamos atingir essa estatura perfeita, varão perfeito. Nós vamos atingir. A quem que você escolhe servir? Lembre-se que aquele que você escolher, você vai ser escravo dele. Abraão estava com seu sobrinho Ló, e ele chega, já não há mais espaço para os 12 rebanhos ficarem, e ele chama o seu sobrinho Ló e diz assim: Ló, está aqui tudo à sua frente, escolha. Se você escolher para ali, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Ló então fala, se não falou, deve ter pensado: não, que é isso? O senhor é o Abraão, pô. Pelo amor de Deus. O senhor escolhe primeiro. Mas veja que Abraão disse para ele: escolha. Na verdade, se vocês forem analisar, sabe o que Abraão estava dizendo, meu irmão, nessa hora? Abraão estava dizendo assim: Ló, você escolhe, porque você tem uma opção. Eu não tenho mais opção, Ló. Eu já fui escolhido para ser o pai da fé, cara.
Quem me escolheu foi Deus. Ele já disse que eu vou para uma terra que mana leite e mel. Eu não tenho mais escolha. Você ainda tem escolha, Ló. Mas eu já não tenho mais escolha. Hoje eu falava para Deus: Pai, eu não tenho mais escolha também. Eu não tenho mais escolha. Porque o Senhor já me escolheu. E eu aceito. Hoje eu tive um embate muito forte com Deus. Sentei na minha mesa. E eu falava para Deus: Deus, às vezes eu falo alguma coisa para a igreja. Será que eu não estou ofendendo meu irmão? Será que eu não estou pagando uma de santo para eles, pecadores? Eu me questiono muito, sabe? Será que as minhas palavras estão recheadas de amor, de fato, para dizer assim: irmão, eu só estou falando isso porque eu te amo, eu quero ver você lá no céu, eu quero ver você crescendo, eu quero ser tua plataforma, pisa em mim, vai lá, deixa eu te ajudar. Será, Deus, que eu consigo transmitir esse amor para meus irmãos? E eu falar: porque, Deus, eu luto há tanto tempo com alguns pensamentos, com alguns procedimentos, com a soberba do meu coração, com a inveja, com tantas coisas. Falei: Deus, o Senhor tem certeza disso tudo? Será que eu estou vivendo isso, Deus? Será que eu vivo realmente o evangelho teu? E eu disse para Deus: Deus, eu não consigo. Eu já tentei um monte de vezes. Eu falei assim: eu não vou mais julgar um irmão meu. Eu não vou mais achar que meu irmão é isso, é aquilo. Eu não vou mais blasfemar, eu não vou mais abrir a minha boca reclamando, eu não vou mais ser um murmurador, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais aquilo. E de repente, sem menos esperar, eu estou ali julgando o irmão. E Paulo diz: aquilo que for bom, que tiver alguma virtude, nisso pensai. E eu me encontro pensando em um monte de coisa, e eu falo: Deus, isso não tem nenhuma virtude. E eu disse para Deus hoje: Senhor, eu não consigo, eu não tenho escolha. Essa natureza continua, de vez em quando eu acho que está tudo tranquilo, ela vem e me derruba de novo. E ele falou assim: eu sei que você não consegue, e tu não vai conseguir mesmo, mas eu consigo. Foi para isso que eu vim viver a vida de ser humano. É por isso que eu te coloquei em mim tu consegue. Eu vou viver contigo, Marinho, eu vivo por você. Eu falei: então Deus, eu tenho que estar morto. Ele falou: isso. Então, igreja, eu queria dizer para vocês hoje: é hora de morrer. É hora de morrer. Se você está vendo que você está andando pelo seu eu, pela sua vontade, pelo seu querer, por aquilo que você acha que é certo, deixa eu te dizer, coloca isso na cruz. Na cruz todos são iguais. Se você tem algo contra algum irmão aqui, leva para a cruz. Não tenta resolver os problemas com teu irmão baseado na tua justiça. Você sempre vai querer achar que está com a razão. Você sempre vai achar que você é o certo. Não tenta resolver problemas financeiros por você mesmo, pelas suas forças. Leva para a cruz. Na cruz é a justiça de Deus. A nossa justiça humana, ela sempre é um perdendo para outro ganhar. Um perde, outro ganha. É essa a nossa justiça. Irmão, por favor, leva para a cruz. Leva para a cruz. Jesus pregou em Israel, tudo certo. Agora de repente ele consegue, chegou a mensagem de Jesus, a fama de Jesus na Grécia, o mundo helênico conhecido. E de repente chegam alguns gregos e disse assim para Filipe: olha, nós queremos conhecer o teu mestre. Jesus poderia ter falado: opa, agora sim. Os gregos, né? Agora eu vou mostrar para eles como é que, o que é sabedoria. Jesus só manda dizer assim: se a semente não cair no chão e não morrer, não vai adiantar nada. O grego ouve aquilo: se a semente não cair no chão e não morrer. Irmãos,
Se a semente não cair no chão, se nós não morrermos para nós mesmos, nós vamos ficar semente. E aí vamos secar, morrer e acabou. Agora, se nós morrermos, essa semente vai brotar. Vai brotar. E ela vai dar fruto. Vai dar fruto. E vai crescer. E vai crescer. E nós vamos aprender a obediência como Cristo aprendeu. E cada dia nós vamos crescendo em sabedoria. Nós vamos crescendo em obediência. Leva para a cruz. Leva para a cruz. Não resolva seus problemas. Não tente tirar diferenças. Porque se você for falar alto com uma pessoa, a pessoa pode falar mais alto. E você vai querer falar mais alto e daí vai dar briga. Leva para a cruz. Na cruz, Deus iguala tudo. Ele vem e Ele te pede humildade. Se você der soberba para Ele, você vai perder. Agora, se você der humildade para Cristo, Ele vai te dar autoridade. E aí a autoridade de Deus não tem quem derrube. Amém? Vamos ver mais um texto. Romanos 6, 23. Já falei, o salário do pecado é a morte, nem precisa. Mateus 8, 31. A verdade vos libertará. Romanos 16, 19. Esse aí pode colocar. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Ele está falando da obediência dos romanos. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. Pode passar mais um. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Você crê nisso? Sem demora. Pedrão então fala agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Já estou fechando aqui. Eu vou te mostrar para que você foi eleito. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, nós somos filhos da obediência. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivis na ignorância. Irmãos, se você crê e obedece a Deus, você não vai deixar se conformar, ganhar a forma desse mundo. Você vai se conformar a Cristo. Cristo vai ser a tua forma. Aí você vai passar por essa angústia. Senhor, eu não consigo. Sim, mas eu estou te formando. Sabe o que é esse formar? É lapidar, é moldar. Deus está te moldando, detalhe por detalhe. Vai acontecer coisas na tua vida que daqui a pouco você vai falar assim: meu Deus, eu parei de fazer aquilo que eu fazia. Olha, a pessoa gritou comigo, eu não estou mais respondendo à altura. O que houve? Foi ele. Mas decida obedecer. Decida obedecer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, para nós encerrarmos esses versículos. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada por quem? A obediência, meus irmãos. Se você obedece, a sua vida vai ser purificada. A obediência é o quê? A verdade. Cadê a verdade? Aqui, ó. A palavra de Deus. Se você se colocar diante da palavra de Deus para ler, entender essa palavra, você vai ver que tudo vai mudando. Você vai se moldando aquilo que realmente Cristo é. Amém? Então,
a obediência que vai nos transformando, que vai gerando em nós a pessoa de Cristo. E agora eu vou fazer um clamor à igreja. Isaías capítulo 21, 11. E eu acabo aqui minhas palavras. Oráculo contra Duma, um dos filhos de Esaú. Silêncio, eis que o povo de Seir, que é Edom, me questiona. Sentinela, que em outras traduções está guarda, é aquele guarda que ficava sobre o muro, nas cidades, é o shomer, né? Shomer, do hebraico. Então, ele pergunta, guarda, sentinela, quanto ainda falta para acabar a noite? Atalaia, esse guarda, quanto falta para passar esta noite? Imagina a cena então, alguém não conseguiu dormir, a pastora falou domingo passado, 4 vigílias, né? Chega lá na terceira vigília e de repente não consegue dormir, vai até o muro da cidade e pergunta, guarda, que hora é essa aí da noite? Ele não tinha um relógio, claro, né? Ele fala assim, é a segunda vigília, a terceira vigília da noite. Naquela escuridão, aquele guarda olha e sabe que estamos na terceira vigília pelas estrelas, por alguma coisa. Aquele guarda, ele tem ciência, ele sabe exatamente do seu ofício, ele entende. Irmãos, nós somos o guarda, a igreja é o guarda. No mundo de trevas, no mundo em que pandemias, guerras, quando ouvires de guerra, não é o fim. Ucrânia, Rússia, não é o fim. É preciso que isso aconteça. Agora nós somos o guarda, e o mundo está nos perguntando, igreja, que horas são? Quando é que Cristo vai voltar? O que está acontecendo nesse mundo? Em qual tempo de Deus nós estamos? Qual a vigília da noite? Diante de tanta escuridão, como a irmã falou, crianças se degladiando, crianças se matando, jovens se matando, porque a morte entrou pela janela, subiu as paredes, ocupou as praças. Que horas são, igreja? Está na hora de sair, igreja. Está na hora de você se prostrar perante teu Deus. Está na hora de você dizer, Senhor, eu te obedeço, Senhor, eu me prostro diante de ti. Mas não é prostrar somente ajoelhar, é o prostrar a alma, é você dizer que Ele é o Rei dos Reis, e que você se dedica, que você se entrega totalmente a Ele. Não é por nossa capacidade, não é por nossa força, é Ele, é Ele. O Senhor dos exércitos, é Ele que batalha. Então não tenha medo. O que vai vir agora depois da Covid? Vai vir Covid-Z, Covid-D, Covid não sei o que. Meu irmão, eu sei de uma coisa, o que está vindo é meu Jesus. O meu Jesus está vindo me buscar, está vindo te buscar. Em algum momento, logo logo, você vai ouvir a trombeta tocar. E eu peço a Deus, eu quero que você esteja preparado, porque eu quero te encontrar lá, porque eu tenho certeza que você e eu, nós vamos estar perante Deus e vamos estar dando glória, glória, glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E não interessa o que esse mundo diga, não interessa, mas eu te digo, obedeça, obedeça. Mas eu precisava sacrificar. Melhor é a obediência do que sacrifício, Saul. Você entendeu? Melhor é a obediência do que sacrifício, Saul. Obedeça a Deus e ame teu irmão de todo o teu coração. Amém? Deus abençoe, pastora.